Boa noite, pessoal, sou eu de novo. Ah, Mais um vídeo de análise. Vai ser um pouco mais curto porque o período de análise vai ser um pouco mais curto em si, mas enfim, as coisas vão ficar um pouco agitadas novamente para a região sudeste da América do Sul. Já tem um sistema atuante aqui na região sul do Brasil, que é uma convecção meramente organizada aqui atuante sobre o Rio Grande do Sul. E o que está causando isso é a atuação de um cavado em níveis altos da atmosfera. Só teve um problema aqui. É um cavalo em níveis médios da atmosfera, níveis altos e médios da atmosfera, que a gente pode observar que esse pequeno cavalo de inclinação neutra positiva, que se estende aqui sobre a alta bacia da Prata. Existe um certo escoamento, mas uma difluência aqui na vanguarda dele, que causa algum levantamento. Mas não é um cavalo muito expressivo, que a gente tem mais interesse, de fato, é essa perturbação que está vindo aqui pelo Pacífico Oriental. A gente vê que tem um escoamento bem mais vigoroso, porque também é uma perturbação bem mais baroclínica, e é essa perturbação que vai estar influenciando as condições meteorológicas de modo significativo durante o final de semana. Então, fazendo só análise mesmo, usando os 18Z do euro, né? Tem aqui esse cavadinho, tem um pequeno pulso de escoamento aqui justamente sobre a região sudeste e sul do Brasil. Deve ter certo levantamento também aqui, né, no núcleo frio, a gente chama de cold core desse sistema. Enquanto que aqui sobre o Pacífico a gente consegue ver, né, eu não sei porque que a minha ferramenta de caneta faz isso, mas enfim, esse cavado bem mais vigoroso aqui, tem um escoamento mais intenso. Tem um outro maço aqui contornando a base dele. Como esse cavado que tem agora não é tão expressivo, não é tão intenso no levantamento, a gente tem que, na verdade, o que está gerando resposta na parte mais baixa da atmosfera é justamente esse cavado que está aqui sobre a costa do Chile. E a gente tem o que a gente chama de ciclogênese de sotavento, que é justamente quando a gente tem uma perturbação como um cavalo passando uma região de barreira montanhosa, que nem os Andes aqui. A gente tem que desse lado aqui, pela conservação da diversidade absoluta, vai ter vorticidade anticiclônica, que no hemisfério sul é positivo. E estiramento de vorticidade acontecendo ao sotavento dos Andes, que gera vorticidade negativa. Então a gente tem vorticidade gera levantamento, e esse levantamento faz com que o ar que está na parte mais baixa aqui, né, aos pés dos Andes, seja elevado, e como resposta vem esse ar menos denso e quente aqui do interior da bacia amazônica, que é meio que canalizado para tentar repor essa perca de massa. E já dá para ver esse ciclogênio de salto-vento atuando aqui, né, justamente. Uma coisa que acontece aqui também nos Estados Unidos, simplesmente, principalmente em ambiente severo, aqui na região das planícies, que é perto das montanhas rochosas. Então, isso é um fator importante para, né, regiões que têm ocorrência de tempestades severas. Temperaturas estão quentes já ali ao soltamento dos Andes, e vamos ver se os pontos de orvalho mais elevados estão situados aqui ainda sobre o Paraguai. Mas já tem pontos de orvalho assim razoavelmente altos, não é bem altos comparado à temperatura em superfície, né? Então tem um ar úmido concentrado sobre a região da Bacia da Prata. Né? E a gente vai ver que, né, já tem uma estabilidade aqui sobre a região de Santa Rosa, de La Pampa, na Argentina, né, que é um prato cheio para ter granizo. Mas infelizmente o levantamento não é o suficiente para pegar e, por enquanto, romper essa camada, essa inversão que a gente chama aqui de camada elevada de mistura. E isso aqui está mantendo condições estáveis até. Dá para ver aqui na imagem de satélite que está tentando formar alguma coisa aqui na região, na província de Neuquén, ou Rio Negro, acho que é uma dessas províncias, não lembro o nome. Mas é porque o cavalo ainda está bem aqui afastado, né? Ainda está na costa do Chile. A gente vai ver que amanhã eu vou avançar para as. Acho que vou avançar para as 12 horas. 12 TC. A gente vai ver que o cavalo está amplificando ali no Chile, né? No Chile,
costa do Chile. Conseguimos ver muito bem ele situado aqui, está meio quebrado no vaso, mas enfim, a gente tem um máximo bem vigoroso aqui e forte de influência dos ventos acontecendo tanto aqui na saída do máximo e também porque tem esse outro máximo aqui, a gente chama de entrada equatorial. Isso aqui é uma região na circulação agiostrófica, a gente chama, que é um teorema aí que na meteorologia que rege sistemas sinóticos, né, forçante para levantamento de ar. A gente tem que na saída à esquerda, à direita, no hemisfério sul, a gente tem levantamento. E na entrada, na saída do máximo do jato, que nem esse jato aqui no caso, fazendo os 4 quadrantes, por exemplo, e na entrada do jato, a gente também tem levantamento. Então vai ter muito levantamento colocado aqui. Meu desenho ficou uma droga, mas enfim. Então a gente já pode imaginar que deve ter bastante forçante distribuído aqui para a Argentina amanhã. Nesse período. Tem esse cavado fraco, né, capenga, está expirando por aparelhos aqui no sul do Brasil, que talvez vai contribuir para ter alguma forçante fraca em escala sinótica, mas a estrela né, dos próximos dias vai ser esse cavado vigoroso que vai estar avançando pelo Pacífico. E infelizmente a minha internet está uma droga e eu estou tentando carregar a página e não carrega. E eu vou tentar pausar o vídeo para não ficar eu aqui que nem um tanso tentando carregar isso. Voltei. A gente tem agora aqui, né, que eu falo nesse cavalo que vai a estrela do final de semana. Então a gente vê que ele está tentando, vai iniciar a travessia pela cordilheira e a gente vê que também o levantamento intensifica justamente esse escoamento de norte. Ganha força tanto aqui também pela região do Brasil Central por causa desse ciclone bem intenso aqui na costa do Brasil, olhando escoamento em níveis baixos no caso, 250 HPA. Isso aqui não é uma coisa muito boa não, porque o ar daqui é muito seco, então esse ar meio seco pode acabar sendo transportado até aqui a região que a gente tem mais interesse e meio que diluir o vapor, né, a concentração de vapor da água que teria na atmosfera mais ou menos por ali. Mas isso seria sábado ainda, então tem muita água pela frente, né? A gente vai aqui olhar a temperatura, ar quente concentrado sobre o norte da Argentina, quase toda a América do Sul, e claro, já começa a descer essa pluma aqui de ponto de orvalho mais elevado em direção à Argentina. Até dá para ver mais ou menos uma frente fria, ou talvez até uma linha seca aqui sobre a Patagônia. Olhando aqui o Cape mais instável, tentar ver umas sondagens e para as 12 TC a gente não tem muito aquecimento diurno ainda, então a estabilidade vai ser um pouco limitada. E espero que carregue. A gente tem. Lapse rates estão fracos ainda, né? A temperatura não está variando muito, a não ser por aqui, então parece que tem uma ML meio fraca pelo euro, mas sinceramente até que é bem intenso, então não tem essa condição. Vou pegar uma sondagem aqui sobre o Paraguai, um pouco mais adiante, mais ou menos está aquele cavado capenga. A minha internet tá uma droga, meu Deus. Musiquinha de elevador. A gente tem aqui uma autógrafa meio meia boca, mas enfim, tem uma certa curvatura que não é tão ruim, mas o perfil de vento relativo ele é bem fraco, né? Distância entre esse pontinho aqui e a autógrafa em si. Então, a termodinâmica é um pouco razoável, não tem muito cape ainda, mas parece que com o aquecimento pode tornar um pouco mais instável, né? E vamos avançar aqui para 18 TC, que deve ser a parte mais interessante. Aí eu vou puxar o icon para tentar fazer uma comparação. Enfim, uma coisa que a gente gosta de ver quando se fala da sinótica de eventos de tempo severo, que a gente tem que ver o que está acontecendo em níveis mais altos, né? O pessoal da meteorologia tem um hábito de dizer que é tudo uma frente fria, mas é uma coisa que me dá um pouco nos nervos, mas enfim.
acho que o pessoal tem que se aprofundar um pouco mais. Especialmente que, né, estão falando para a população, mas eu acho que tem coisas que vão além simplesmente do encontro de massas diário. Então, tudo que eu falo aqui tem um propósito. A gente tem esse cavado aqui, esse aqui, tem esse máximo bem intenso, é forte de influência, se estendendo aqui sobre a Argentina já no período da tarde. Então, tem uma coisa mais ou menos assim, e a zona de entrada está mais ou menos ali assim também. Então deve ter bastante levantamento sendo distribuído e aquele ar mais estável que a gente viu na sondagem anterior deve começar a ir embora, porque tu começa a elevar ar com lapse rate, né, taxa de variação vertical de temperatura, que é mais acentuado para níveis mais altos, e tu acaba meio que removendo, né, aquela camada estável. E a gente chama da importância do levantamento em larga escala, que ele faz justamente isso, ele acaba meio que removendo ou enfraquecendo, por exemplo, a presença de uma inibição forte ou de uma camada elevada de mistura, né, enfim. E o cavado fraco está aqui passando pelo sul do Brasil, mas praticamente, né, o máximo que vai ter um fraco levantamento sendo distribuído por ali. E até que tem um cinzeramento moderado aqui em 500 HPA com ele, né? Principalmente aqui em Santa Catarina e Rio Grande do Sul, então, enfim, a base dele está mais ou menos ele assim, pode influenciar de algum modo ainda, apesar de ser fraquinho. Estou meio que zoando ele, mas ele vai ter um papel, ainda pode causar alguma coisa na região sul. 500 HPA, eu não sei por que essa ferramenta faz isso, mas enfim. 500 HPA, o cavalo está tentando forçar a travessia, a gente percebe que ele está aqui, tem um escoamento mais intenso na vanguarda. A gente percebe também que tem esse outro máximo de escoamento vindo aqui na retaguarda. Isso aqui é como se fosse um empurrão que ele precisa para conseguir atravessar, sabe? E a gente vai ver que isso aqui vai ser fundamental porque ele atravessa e mantém a intensidade, ou até ganha força. É simplesmente um momento horizontal meio que empurrando ele para conseguir subir a grota ali, conseguir fazer o serviço dele do outro lado, sabe? E, enfim, 450 HPA. Vamos, internet, isso. A gente vê que tem um escoamento de norte ainda aqui, não tão intenso na Argentina, o que é algo interessante. Tem mais ou menos um escoamento mais fraco aqui sobre a região de Buenos Aires, mas a gente já não é tão expressivo. O escoamento mais intenso mesmo está mais aqui sobre a região do Chaco. E uma coisa que a gente nota é que existe um escoamento aqui ainda no entorno do anticiclone no Pacífico, no Atlântico, mas não é tão intenso mais. Então, o que é uma coisa boa até, na verdade. Do que se trata de advecção de umidade, né? Quer dizer, de ar seco em direção à região que a gente está de interesse. Mas é interessante que o levantamento, apesar de ser mais forte aqui, a gente não tem uma resposta ainda aqui na região do Chaco, né, em termos do jato de baixos níveis, ao menos à tarde de amanhã. Isso deve limitar, né, o cinzeramento na parte mais baixa da atmosfera. Não que na parte mais alta não esteja intenso, mas isso afeta um pouco o risco severo que a gente pode observar. Né? Então, tem um calor do inferno nessa região aqui que a gente chama de Pampa do Inferno. E realmente os argentinos falam isso, que é quente pra cacete. Hein? Justamente porque tu tem compressão adiabática, o soltamento dos Andes e mais advecção quente aqui vindo com, né, o jato de baixos níveis abaixo do Chaco. Né? Então vai esquentar muito, deve começar a cair mais a pressão aqui, né, e começar a ter mais advecção quente eventualmente. A gente tem ar quente aqui também já em todo o interior da Argentina, até todo o Brasil, região teria temperaturas elevadas. Né? Estou olhando aqui o ponto de orvalho, a gente vê que tem uma pluma já de pontos de orvalhos elevados, né? Apesar que está 30 e poucos graus, ainda tem 22 graus de pontos de orvalho. Sobre toda essa área, a gente fala que tem esse ar seco aqui no interior do Brasil, que a gente não quer que ele venha mais para baixo. E isso pode afetar um pouquinho as condições de tempo severo no domingo, mas por enquanto não parece ser tão provável. A gente vai olhar aqui o Cape Interparcial mais instável novamente, pegando as sondagens. E a gente vê que, bem, aqui a gente já tem muito mais instabilidade aqui sobre a região da Argentina. Então, pegar aqui perto da região de La Pampa, a gente tem um belo na sondagem aqui com bastante termodinâmica. A gente tem um Cape raso moderado, né? Mas tem bastante Cape na parte mais alta. Tem até o resquício aqui
camada de mistura elevada, né? Tem uma pequena inversãozinha, mas com levantamento forte já, né, rompe, né, essa barreira. A gente tem um cisalhamento bom, 44 nós efetivo, né, um autógrafo mais ou menos reto e bem alongado, então isso vai sustentar a supercella, né, no caso a gente já sabe, né, que é o padrão ali daquela região da Argentina que costuma ter granizo muito grande, né. Então creio que essa região aqui da Buenos Aires e Córdoba ali mais deve ter tem uns tijolos caindo do céu amanhã, que é o padrão deles, ainda mais nessa época do ano. Aqui em Córdoba tem bastante termo, a Aldograph está um pouco mais zoada, tem quem chama de Weir Back Weir, né, que faz isso aqui, depois volta e faz de novo. Mas ainda assim o cisalhamento é expressivo, com bastante termodinâmica, um pouco da escala local por causa das serras que tem ali, capaz de causar algum transtorno. Mas ainda de granizo assim bem grande, que é o padrão deles. A gente tem aqui sobre o sul do Brasil uma moldógrafa tímida, né, que é bem pequenininha, mas Cape modesto, né, não está tão ruim. Né, ML Cape nos 1000 joules por quilograma, cisalhamento que está mais fraco. Então já não deve ser tão favorável para a gente ter uma organização de convecção, ao menos, sobre essa região. Talvez se eu pegar aqui em Santa Catarina, de Paraná e Santa Catarina melhore um pouco, mas infelizmente não é o caso. Vou tentar ver mais alguma região aqui. Mais aqui sobre em relação à direção oeste, então um pouquinho mais de cisalhamento. Estabilidade está boa, camada bem úmida aqui na próxima primeiro quilômetro e mais seco aqui no níveis médios. O Odógrafo está um pouquinho mais alongado, mais aberto, um pouco mais de cisalhamento. Então, capaz de ter algum risco severo marginal no sul do Brasil. A gente vai olhar aqui o Icon só para fim de comparação. 500 HPA, que é o padrão do Icon. A gente vê novamente esse cavado aqui. Interessante que essa ondinha curta está um pouco mais negativa, seria um pouco mais energética, mas no geral a gente tende a ver, né, o padrão similar com esse máximo vindo aqui na retaguarda do cavalo do Pacífico. A resposta em níveis baixos está mais ou menos similar ao que o euro colocava, tem um pouco mais de escoamento, talvez mais distribuído mais aqui na região leste, mas aqui na região da Argentina não está tão intenso ainda. Ao menos em 150 HPA, provavelmente se a gente olhar 700 HPA, que aqui por causa da orografia da região, o núcleo do jato de partes níveis é um pouco mais alto em relação a áreas mais ao norte. Vamos olhar aqui os pontos de orvalho do Icon, ele mantém essa pluma de ar úmido mais aqui sobre, né, toda a bacia da prata praticamente, esse ar seco desgraçado aqui que tem que ficar aqui e não descer, no interior do Brasil que está um deserto. E, enfim, vamos tentar ver algumas sondagens, vamos ver como é que está a termodinâmica do... Vou pegar aqui na região de Córdoba, onde é que vai cair os tijolos. A gente tem um perfil similar, apesar de que acho que o escoamento do Ike é um pouco mais intenso, mas em contrapartida, em níveis baixos não é tão significativo. E o Moldog foi esquisita novamente. Mas a termodinâmica é muito favorável a gente ter tempestades intensas novamente e cisalhamento bem intenso. E o perfil de cisalhamento é um pouco esquisito, mas talvez esteja bastante divisão celular, mas ainda assim é bem provável que a gente tenha as supercélulas quebrando tudo por ali. Olhando aqui para a região sul do Brasil, similar ao que o euro mostrava, apesar que tem mais termodinâmica, talvez porque o euro costuma parametrizar mais convecção. Teria um risco marginal para a gente ter alguma supercélulazinha fraca, né? Talvez causar algum granizo, algum vendaval aqui sobre a região sul, no entorno de amanhã. Não é algo assim que se pode descartar. Vamos, internet. É bem vamos dizer assim, bem no limítrofe. Mas pode causar alguma surpresa. Interessante essa sondagem mais a oeste novamente, né? Bem curvada. O deslocamento da tempestade está quase 0 metros por segundo, está quase parado. Então, provável que se tiver alguma tempestade intensa vai ficar sobre algum lugar por muito tempo. Então, além de granizo e vendaval, capaz de ter risco de enxurrada, porque vai se mover muito lentamente.
A gente vai avançar para Vou avançar 12 horas. Eu quero ir para não deixar tão longo. Que a gente vai ver que as coisas vão evoluir rápido do sábado para o domingo. Que agora eu vou olhar o domingo de manhã. E o que a gente vai observar, começando pelo euro, é que tem esse máximo bem intenso, né? Tá, o cavado está positivo aqui no Pacífico, que também tem uma crista que está amplificando aqui, né? Mas intensifica esse núcleo do jato, né? Justamente aqui sobre a Bacia da Prata. A gente vê muito bem a difluência dos ventos. E o levantamento máximo estaria mais ou menos aqui assim. Mas aqui também tem uma difluência forte, então, apesar que não tem tanta curvatura de escoamento. 850 HPA, similar, o cavadão aqui, principal cavado, a gente tem escoamento intenso na vanguarda, situando-se justamente sobre a Alta Bacia da Prata. A gente deve esperar que o jato deve intensifica muito, que além disso ter o levantamento é o período noturno, então tem a questão da estratificação da camada limite. Um problema é esse ar seco sendo advectado aqui do interior do Brasil, que não é o ideal, que ele pode meio que limitar o setor quente no domingo. Mas a gente deve ter essa forte advecção, que a gente até deve ter uma frente quente avançando aqui em direção pelo Uruguai e Rio Grande do Sul pela madrugada. A gente vai ver o ponto. A temperatura não vai adiantar muito, acho que essas horas, porque vai estar relativamente frio, mas a gente já vê que tem um ar quente ali, tem um ar represado também ali no norte da Argentina. A gente vê que tem esse Cape concentrado mais aqui no Uruguai e no norte da Argentina, porque, claro, tem uma frente fria que está subindo também com esse sistema. Então, começa meio que a empurrar o ar, meio que convergir, né, fazer convergência do ar quente e levantar. Né. A gente tem que, apesar disso, ainda tem bem estável aqui no parcial elevado no norte da Argentina, então pelo menos ali de convecção um pouco mais incerto, mais aqui no Uruguai já é um pouco melhor, no caso convecção de base elevada, porque essa parte aqui está estável, parte de superfície. E a Eldorfa tem uma certa curvatura, está um pouco alongado, então teria algumas tempestades intensas, provavelmente supercelulares também ocorrendo. Vamos agora aqui para o Icon. Mesmo horário, 6Z, cavado um pouco mais neutro, escoamento um pouco mais intenso, tem uma onda curta aqui sobre o Uruguai que dá para ver melhor no Icon. Enfim, não vejo muita diferença, o que é uma coisa boa, concordância entre os modelos por volta desse período. E é a mesma coisa, né? O jato está um pouquinho mais intenso talvez do que o euro, mais ou menos ali na região do Chaco, e essa droga desse escoamento aqui de ar seco, que não é o ideal. E, enfim, padrão muito similar. Acho que vou olhar só o Cape para não estender muito, que eu tenho que sair em breve. Pegar uma sondagem aqui na região de Entre Rios. Está mais estável. Vou pegar aqui no Uruguai. Está mais instável. Novamente parcela elevada. O Dóprifa está meio que parece uma sanfona. Mas tem sinceramente suficiente, então deve ter provavelmente tempestades severas elevadas ocorrendo por aí nesse horário. Agora a gente vai na parte mais interessante, que eu vou tentar chegar até o cereja do bolo, que é às 18 TC de domingo. Eu vou tentar já pular para 18 TC. E a gente vê aqui justamente, né, o cavalo atravessou os Andes, finalmente. Meio que quebrou essa outra parte, ficou aqui no Pacífico. A gente tem um máximo bem vigoroso aqui se estendendo justamente sobre a Bacia da Prata. A gente tem que a região de difluência e entrada do jato está mais ou menos colocada ali, mas ainda assim tem bastante difluência mais ou menos aqui assim entre Uruguai e Rio Grande do Sul, que meio que ainda sustenta o levantamento. Em 500 HPA a gente vê justamente esse cavado aqui, justamente sobre os Andes, e a gente vê, a gente tem uma onda curta passando aqui, e escoamento intenso concentrado sobre toda a Bacia da Prata.
e principalmente aqui no Uruguai e no Rio Grande do Sul. A gente deve ter, não, além de escoamento intenso, advecção fria e de vorticidade, né, gera mais levantamento. E a gente vê que no período da tarde, 18Z, que são tipo umas 3 da tarde no Brasil, a gente tem um jato ainda estabelecido, né, aqui sobre o Rio Grande do Sul e noroeste da Argentina, né, um JBN bem configurado, mantendo a advecção quente, né, e cisalhamento também na parte mais baixa da atmosfera, que é o mais interessante. Contudo, parece que vai estar bem quente, 30 e poucos graus aqui, ao longo do setor quente, mais ou menos, e isso é muito quente para a convecção profunda no ideal, porque isso talvez pode causar uma mistura muito intensa da camada limite por conta, né, da radiação. Isso meio que reduz a concentração de umidade na parte mais baixa da atmosfera. Mas ainda assim, os pontos de orvalho, mesmo estando 30 graus, vão estar por volta dos 23, então vai estar um inferno de quente insuportável praticamente. Isso pelo eu. Vamos olhar o QB da camada de mistura, pegar umas sondagens. A gente tem que, né, a estabilidade se estende aqui pelo Uruguai, Argentina, Rio Grande do Sul, um pouco de Santa Catarina, Paraguai também. Pegar uma sondagem aqui de Assunção, perdão, do sul do Paraguai. E a gente vai ver que tem uma termo com estabilidade elevada, mas está meio seco na parte mais baixa, porque a diferença entre os pontos de orvalho e a linha vermelha, que a temperatura está um pouco grande, e isso indica que pode ter mais entranhamento do ar. Quer dizer que o vapor da água, a umidade da condensação, quando misturada com ar mais seco, acaba evaporando, e isso acaba meio que resfriando o ar e tornando ele mais estável, né, no caso. Então pode ser que a iniciação seja um pouco mais difícil por ali. A Aldógrafa tem A Aldógrafa tem bastante curvatura na parte mais baixa, por causa do JBN, e na parte mais alta também um pouco, mas uma Aldógrafa meio de sifão, que a gente chama. Se tivesse condição de ter convecção, a gente seria supercelular. Pegando a sondagem aqui de São Borja. São Borja, a gente vê um perfil similar, a temperatura cai muito rápido com a altura, meio que a inclinação dessa linha de temperatura bem acentuada, então a gente chama isso de taxa de variação de vertical de temperatura bem acentuada. Está um pouco seco ainda, mas um pouco melhor em relação à sondagem do Paraguai que a gente viu antes. Uma camada um pouco mais úmida, um pouco mais profunda. Mas ainda assim existe um pouco de ML sim, por causa justamente que tem um pouco mais de ar seco na parte mais baixa. De qualquer modo, a gente tem que a Aldógrafa é boa, no geral tem curvatura com altura do perfil de vento. Não tem tanto espaçamento entre a tempestade e, por exemplo, a Aldógrafa, mas pelo menos a parte mais alta teria um pouco mais de vento relativo, isso ajudaria a meio que jogar um pouco da precipitação fora. Esse elemento é significativo, no caso suficiente para sustentar uma supercélula, que é o que a gente está mais interessado. A gente pega uma sondagem aqui perto de Santana do Livramento. A termodinâmica aqui está melhor, tem uma camada úmida mais profunda, o ML sim um pouco mais baixo, tem o ML sim, mas ele não é tão alto. E a Aldógrafa, contudo, ela não é tão um cisalhamento um pouco mais limitado, apesar que na parte mais baixa é mais forte. Mas nesses valores de 42 metros por segundo, nós ainda é favorável a gente ter uma estrutura supercelular sobre essa região. Vou pegar uma sondagem aqui do Uruguai, só para não deixar os hermanos de fora. Se a minha internet colaborar, é claro. Perfil termodinâmico decente, estabilidade moderada, quase uns 2.000 joules por quilograma. Mais úmido, mas a Aldógrafa é mais reta, então provavelmente o que o pessoal do Uruguai vai ter é granizo. Provavelmente granizo grande com esse ambiente. Vamos olhar o Icon novamente. O Icon não está muito diferente do euro, que é uma coisa boa. Cavado ali.
Esse cavado vai continuar tentando avançar pelo Bacia da Prata. Acho que o JBN está um pouco mais amplo. Então, mesma coisa. Vamos ver as temperaturas do quão infernal vai estar. Tá, nossa senhora, 33, 35 graus aqui no Rio Grande do Sul. E, enfim, vai estar quente pra cacete. Né, se o tempo abrir. Uma coisa é que acho que a umidade do Icon é um pouco mais limitada, porque eu acho que ele mistura mais justamente aqui sobre o norte do Rio Grande do Sul. Então isso deve meio que deixar um pouco mais estreito o corredor de umidade de qualidade. Né? E é o que a gente vê no Cape, né? Que justamente tem esse buraco aqui no norte do RS. Pegar uma sondagem aqui na província de Corrientes. Valeu, internet. Mesma coisa com o cenário do euro, bem mais seco, então é bem improvável que a gente tenha convecção, ao menos nesse cenário que a gente vê aqui, né? Se os modelos estiverem certos de ter convecção ali sobre o norte da Argentina. Se a gente olhar aqui mais na fronteira do Rio Grande do Sul com o Uruguai, as coisas mudam. Acho que o Icon é um pouco mais, apesar de estreitar o corredor quente, ele é um pouco mais generoso, eu acho. Ele até tenta colocar um pouco aqui de mistura, né? Na camada limite, né? A gente tenta ficar um pouco mais essa linha mais de mistura constante do vapor da água, porque justamente existe uma troca, né, um transporte vertical de vapor da água entre a camada mais alta que está seca e a camada mais baixa que está úmida, então ele fica justamente mantém meio que isso, essa mistura de vapor da água com ar seco constante. E a gente vê que a termodinâmica está boa, eu acho que é melhor que do euro até. O cinzelamento está até melhor também, apesar que a parte mais baixa não tem tanto cinzelamento, mas a autógrafa está muito boa para ter supercélula. O vento relativo seria esse vetor aqui, ele está mais alongado na parte mais alta. O único problema é que esse vetor de vento relativo ele está um pouco que, né, vai estar um pouco que parte da precipitação que a supercélula que se forma vai estar meio que caindo no caminho da ascendente dela. Então não, talvez a visualização não seja tão boa, mas ainda assim um perfil poderia resultar em algumas estruturas bonitas e, claro, acho que granizo, vendaval e, por enquanto, tornado, o risco não é tão alto. Mas, se a gente for aqui em direção à parte sudeste do Rio Grande do Sul, a gente observa que, claro, a termodinâmica está parecida, apesar que existe um pouco mais de secura aqui, mas não é muita coisa, mas ainda é uma estabilidade elevada, que diga magnitude, tem menos inibição, o cinzelamento está alto, e aqui a gente tem um pouco mais de cinzelamento na parte mais baixa da atmosfera. Novamente, curvatura do audógrafo, cinzelamento elevado, vai cinzelamento na parte mais baixa, então aqui a gente tem um cenário que a questão do tornado pode se tornar um pouco mais relevante. A gente pega aqui uma sondagem aqui na região bem sudeste. O cinzelamento diminui um pouco na camada profunda, mas na camada rasa ele é maior até. Mas ainda o audógrafo é curvada, bastante cinzelamento na camada mais baixa, então melhor para ter rotação em níveis baixos e até um risco tornádico. O Cape está muito bom. Tem um pouco de inibição, mas isso não pode ser uma coisa tão ruim, porque pode limitar um caráter mais discreto da convecção, que a gente vai ver que nos modelos de convecção permitida tem se mantido. Então, quer dizer, tempestades mais isoladas, então, quando tem tempestades mais isoladas, normalmente elas são mais intensas, elas conseguem se manter dominantes e não perder tanta energia e, enfim, quando a gente tem muita competição em tempestades, acaba que elas acabam meio que consumindo a energia de uma da outra. Tem até uma instabilidade aqui na região do Alto Vale de Itajaí. Tem um perfil meio esquisito, porque tem bastante instabilidade, mas tem uma secura tremenda. Mas nesse perfil ainda é possível a gente ter algum vendaval intenso correndo sobre a região. E quando a gente chega pela noite, o Icon não vai pegar, mas o Euro tem, pro período da noite, eu não vou olhar sinótica, mas a gente vê que mantém, né,
até intensifica a curvatura, né, da autógrafo na parte de baixo. Então mais cisalhamento na parte de baixo, contudo o ero fica mais seco, começa a ter essa camada seca mais intensa, né? E isso eu acho que deve limitar qualquer convecção pré-frontal. Provavelmente a gente vai ter alguma linha de tempestade se formando ali no Uruguai, eventualmente avançando, e meio que com algumas supercelas isoladas na dianteira. Aqui pela região de Uruguaiana. Alô, Douglas Cunha, se tu estiver vendo o vídeo até o final, salve pra ti. Vai caçar. A gente vê um Cape bom nesse período noturno quase. E boa estabilidade, bom cisalhamento, boa curvatura. É um perfil bem ideal se alguma célula discreta se manter ali à noite pode causar problemas ainda. E, enfim, é isso, pessoal, que eu tenho para dizer. E eu vou ter que pausar ligeirinho. Eu voltei. O meu brother Cameron Nixon me ligou aqui. Enfim. O euro mantém um cenário noturno melhor aqui sobre a região do norte da Argentina, a região de fronteira com o Rio Grande do Sul, Cape bem alto novamente. E em termos dinâmicos existe uma certa inibição, mas não é muito aí. Os autógrafos são os padrões que a gente já viu que são boas no geral. Então, existe algumas incertezas. A gente sabe que os ingredientes parecem bons nos próximos dias, né, principalmente no domingo, só que existem algumas incertezas, né? Vou tentar olhar aqui o WRF da Sigma, é um WRF operacional que usa. Eles usam, na verdade, duas inicializações, né? Com o modelo europeu e depois com o Icon. E eu realmente gostaria que a internet estivesse ajudando. E se não ajudar, eu vou ter que encerrar o vídeo por aqui, porque eu tenho que sair. Mas é isso, eu sugiro que vocês fiquem atentos aí, pessoal do Rio Grande do Sul, também pessoal da Argentina. Amanhã vai ter muito granizo, talvez ventos destrutivos também acontecendo ali. E eventualmente as tempestades devem se estender durante a noite e madrugada para o Uruguai. E depois disso devem, né, provavelmente ter alguma organização do SCM que vai até o Rio Grande do Sul, deve parar e eventualmente deixar uma piscina fria, um outflow boundary ali sobre a região do Rio Grande do Sul, com o Uruguai, sudeste do Rio Grande do Sul principalmente. E o cenário aqui, dependendo do avanço, né, desse SCM e da recuperação e tudo mais, a gente pode ter um cenário de risco severo elevado, que já tem, né, eu e outros membros da pré-votos, já tem, né, dado atenção recentemente, nos últimos dias. E, enfim, novamente, estou aqui torcendo pela minha internet colaborar e carregar todas as imagens. Infelizmente, acho que vou ter que encerrar o vídeo. Eu já vi as imagens dos modelos e, essencialmente, que eles colocam são várias supercélulas meio que iniciando ao longo de uma convergência ali de um cavado invertido a partir do Chaco, da Baixa do Norte argentino, perdão. E, eventualmente, essas meio que avançam para o Rio Grande do Sul e o risco severo é elevadíssimo. Claro que muita coisa pode mudar, mas eu acho improvável que, ao menos, né, não tenhamos tempestades, né, que causem problemas. A única questão é que tipo de problema. Se vai ser vento, ou se vai ser, né, vento e granizo, ou se vai ter algum risco tornádico. Né? Então, é isso. Quem gostou e teve paciência de assistir até o final, deixa o like, compartilha. E quem não gostou pode deixar um comentário aí. Aqui é uma democracia. E é isso aí. Um abraço.